Eu já disse que os anjos, eu falei aqui para os irmãos que os anjos, eles não têm asas, não foi? Falei para os irmãos, na Bíblia, anjo não tem asa. E deixei essa aula aqui bem clara para os irmãos, o que é a confusão toda é que tem classe angelical, tem classe de serafim e classe de querubim. O que está lá em Isaías voando são os saraf. Saraf no hebraico, né, quer dizer seres incandescentes, seres que ardem, seres de fogo. E o que está lá em Isaías 6 são os saraf. Eles voam com 6 asas, né? Com 2 voam, com 2 cobrem o rosto e com 2 cobrem os pés. Por que com 2 cobrem o rosto? Porque quem eles estão adorando, não estão? Quem está adorando não é digno de ser visto. Entenderam? Por isso que eles cobrem o rosto. Quem é digno de ser visto é o ser que está diante deles, está sendo adorado. Por que eles cobrem o rosto? Para não ficar olhando o defeito um do outro. A adoração é isso, não é olhar um para o outro. É adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que eles cobrem os pés? Porque pés fala de santidade. Não adianta querer adorar, se portar como um verdadeiro adorador, todo sujo no pecado. E por que cobre os pés? Porque eles não pisam no que é santo. Por que eles voam? Porque eles não pisam no que é santo. Está entendendo, irmãos? Como a seriedade do que é um adorador. Um dia a gente vai falar só sobre isso aqui, a verdadeira adoração. Tá, irmãos? Porque está acontecendo uma confusão no meio do povo de Deus quando se fala de adoração. Ah, o culto foi fraco. O culto não foi para mim. Como é que eu vou falar que o culto foi fraco se o culto não é meu, se o culto é de Deus? E outro ponto, quem determina o nível do culto não é quem recebe, é quem entrega. Sou eu que determino, irmãos, o nível do culto. Se eu quero um culto forte, eu me derramo. Eu me derramo no altar de Deus, sabe? E o ambiente fica tão gostoso que você não vê nem a hora passar. Você não percebe que as horas passaram. E você não percebe. Então, os anjos não tinham asas. Quem tinham asas eram os saraf, os serafins. Anjo, mensageiro. Anjo quer dizer mensageiro. A Bíblia nunca cita um anjo com asa. Nunca. Nunca citou um anjo com asa. Então, o anjo não tinha asa. Chama essa dúvida aqui dos irmãos. A outra dúvida agora, que paira na cabeça de muitos cristãos, é que os anjos quiseram evangelizar. A Bíblia diz, né, muita gente falava assim, a Bíblia diz que que os anjos queriam evangelizar. Não sei se irmãos já ouviram isso. Mas só que os anjos nunca quiseram evangelizar, irmãos. Sabe por quê? Porque os seres celestiais, os anjos, estão às ordens do Senhor. E eles sabem do seu papel. Eles sabem que o que vai direcionar a missão deles é aquilo que Deus mandar eles fazerem. Quer ver um exemplo? Vai lá e leva alimento para Jesus depois da tentação no deserto. Vai lá e leva alimento para Jesus. Ó, os anjos estão à mercê da direção de Deus e não da sua própria direção. Ah, eu quero. Anjo não tem vontade própria. Anjos estão guiados por... E é um grande exemplo para a gente, sabe por quê? Anjo tem livre-arbítrio? Sim, tem. Vou explicar por que tem livre-arbítrio. A Bíblia diz que quando o diabo caiu, 1/3 dos anjos também vieram com ele, não vieram? Então eles escolheram ficar ou não com Deus. Até os anjos podem escolher servir ou não a Deus. Quer dizer o seguinte, irmão Johnny, que ninguém está servindo a Deus por obrigação, nem os anjos. Eita! Está entendendo? Por quê? Ou é por amor ou não é. Deus poderia te fazer nascer dando glória a Deus antes de você falar papai e mamãe. Poderia nos programar para a gente dar glória a Deus, servir a Ele sem direito de escolha. Antes da gente nascer, já ser programado para isso. Só que Deus entende
que tudo que ele fez pela humanidade foi por amor, e tudo que o servo dele, a igreja, a humanidade, aquele que entregou a vida para Cristo, vai fazer para ele, se não for por amor, não serve. Se não for por amor, não presta. Até os anjos escolheram estar servindo a Deus hoje. Porque se eu digo que eles não têm livre-arbítrio, então por que uma terça parte dos anjos conseguiram largar Deus e seguir o diabo? Só para você ter uma noção, o poder de persuasão e de engano do maligno é tão grande que ele engana até anjo, irmãos. Por que é difícil enganar anjo? A Bíblia diz, ainda que um anjo do céu vos anuncie. Está entendendo? Por quê? Tem anjos decaídos que estão a serviço de Satanás para anunciar um outro evangelho. Por que é difícil enganar anjo? Porque eles estão num estado diferente do nosso. Nós estamos dentro do kairos, começo, meio e fim. Kairos é a palavra no grego que quer dizer tempo. Perdão, cronos. Kairos é o de Deus. Nosso é o cronos. Quando o relógio, a gente é guiado pelo relógio. Quando der 10h30 tem que parar e beber. Está entendendo? Tudo é guiado pelo relógio. Nós estamos debaixo de um tempo. Qual é o estado que a gente está? A gente está dentro do cronos. Dentro do cronos tem começo, meio e fim. Dentro do cronos não tem como ir lá no passado, voltar no ontem. Não tem como. Agora, no estado em que os anjos estão, é no estado de eternidade. No estado de eternidade, quer dizer o seguinte, lá não tem pecado. Para onde a gente está indo? Não é para o terceiro céu, não é para o paraíso, que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 12? Então lá é um estado de eternidade. Estado de eternidade não tem pecado. Por que não tem perdão para o diabo? Porque ele pecou num estado de eternidade. Ele conseguiu pecar estando ao lado de Deus, estando no estado onde Deus está, que é a eternidade. Você e eu pecamos dentro desse estado chamado cronos, chamado tempo. Dentro desse sistema corrompido, ele conseguiu contrair o pecado estando com Deus. É diferente, não é totalmente diferente, só que no estado de eternidade ele conseguiu enganar os anjos no estado de eternidade. Agora pasmem, eles eram anjos e se transformaram em demônios, não é verdade? Então, anote aí, anote essa aqui. Não brinque com o pecado, porque ele transforma anjos em demônios. Está entendendo? O poder destrutivo do pecado é tão avassalador que ele tem o poder de transformar anjos em demônios. Pessoas boas em pessoas más. Pessoas que estão a serviço do reino de Deus, ele transforma essas pessoas em pessoas a serviço do reino das trevas. Alguém olha e fala assim, é ele? É ela? Aquela mulher de Deus? Aquele homem de Deus? É aquele pregador, é aquele professor, é aquela mulher de Deus que ajudava, que cooperava, que era pau para toda obra, que podia contar com ela para tudo. É ele mesmo, é ela mesmo. Está desfigurado, está desfigurada. A vida está passando e ele não dá um passo mais em prol do evangelho. O que aconteceu? É o pecado.